tem algo que eu tenho refletido muito nos últimos meses, é a seguinte questão. A depressão, ela tem cara? É possível identificar alguém depressivo sem ter formações profissionais? É possível ajudar alguém mesmo que essa pessoa não te peça ajuda? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E aí, meus chuchus, como é que vocês estão? Eu estava com saudade de refletir aqui com vocês. E como vocês podem ver, eu voltei de maneira diferente, gravando um vídeo, que é algo que vocês sabem que eu sempre quis fazer. E eu dei uma guinada aí, né, nesses caminhos que eu quero traçar. Se você tá me vendo no YouTube, sabe que eu estou disponível no Spotify, caso você queira me ouvir em forma de podcast. E se você tá me ouvindo no Spotify, saiba que eu estou disponível no YouTube, caso você queira ver o meu rostinho falando aí pra vocês. Então, bora lá. Eu nunca falei muito explicitamente, né, sobre a minha saúde mental com vocês, apesar de eu já ter falado várias vezes, né, que eu tenho ansiedade e tudo mais, mas, além da ansiedade, eu também tenho depressão. Eu faço terapia há 3 anos, sendo 2 usando medicamento. E por isso o tema depressão, ele acaba me pegando muito, eu converso muito sobre isso com as pessoas do meu convívio, para também entender melhor a minha própria situação e a situação das pessoas que convivem comigo. Eu quero deixar claro que eu não sou nenhuma profissional da área de saúde mental e que o intuito desse vídeo é desconstruir algumas coisas, né, refletir algumas coisas com vocês, fazer com que as pessoas se identifiquem e até mesmo ajudar vocês, né, como uma depressiva falando, digamos assim. Eu lamento, né, em dizer que a depressão, ela ainda hoje ela é vista como um tabu, né, ela não recebe o valor que ela deveria receber. E quando eu falo sobre valor, eu tô falando sobre a importância e a atenção que ela deveria receber. Segundo dados do IBGE de 2020, cerca de 16,3 milhões de brasileiros maiores de 18 anos foram diagnosticados com depressão. Isso sem contar as pessoas que nunca foram diagnosticadas e os menores de 18 anos. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão ela vai ser a doença mais comum até 2030. Repito, a doença mais comum. Doença. E eu acho que esse é o grande problema. Eu acho que isso é o que pega, sabe? Né? Que a depressão, fazer as pessoas entenderem a depressão como doença. Porque as pessoas, elas veem a depressão como várias coisas, né? Como falta de fé, como falta de Deus, como falta de gratidão, como falta do que fazer, birra, tristeza, chamar atenção, mente vazia, oficina do diabo, como tudo isso, menos como o que ela realmente é, que é uma doença. A depressão, ela é um transtorno psicológico, ela é uma doença mental, ela é uma tristeza, um desânimo, um vazio tão profundo, tão forte, que faz com que as pessoas elas não consigam realizar atividades comuns do seu dia a dia, como comer, dormir, trabalhar, estudar, tomar banho, coisas simples que seriam, né, para nós. Hoje a depressão ela atinge mais de 250 milhões de pessoas em torno do mundo. E nós perdemos todos os anos 800 mil pessoas por suicídio. E maior ainda do que esse número é os casos de pessoas que tentam suicídio. Dentre esses números, as idades variam, na sua grande maioria, de 15 a 29 anos. Ou seja, pode ser um amigo seu, um colega de trabalho, um parente, né, um filho, qualquer pessoa. Por que eu trouxe esses dados para vocês? Porque eu acredito que como pessoas, como seres capazes de empatia, com capacidade de cuidar do outro, nós podemos fazer a nossa parte para esses números diminuírem. Em 2021, eu tive 2 tentativas de suicídio e eu não tenho mais medo ou vergonha de falar sobre isso. Eu tive realmente que desconstruir, né, para conseguir falar abertamente sobre isso, mas eu sei que para ajudar pessoas que passam pelo mesmo que eu preciso falar sobre isso. E em 2021 ainda, né, eu e as pessoas do meu convívio perdemos uma pessoa muito especial por suicídio. E esse caso foi um choque absurdo para todos. O que eu mais ouvi falar sobre essa pessoa depois do acontecido foi que ela não aparentava, que ninguém diria, que ela nunca pediu ajuda, que ela estava sempre bem, estava sempre sorrindo. E longe de mim estar querendo culpar as pessoas por não terem notado a depressão desse indivíduo, né? Mas é por isso que eu tô gravando esse vídeo hoje. Quando eu tive coragem de falar sobre as minhas tentativas com as pessoas ao meu redor, eu ouvi coisas como: deixa de besteira, você tem tantas coisas boas na sua vida, você tá sempre fazendo todo mundo rir, né? Eu também já passei por isso, daqui a pouco passa, é só tristeza. E depois de toda essa loucura, né, de 2021, das tentativas, da perda de alguém, eu comecei a refletir muito
sobre a depressão, ela tem uma cara, né? Que foi o que eu falei no começo do vídeo. E uma coisa que eu sempre bato na tecla, que é a questão da desconstrução. E eu acho que essas respostas prontas que a gente dá é algo que tá impregnado na gente, é uma cultura que vem de tempo. E eu sempre digo que a desconstrução, ela é quebrar regras, é quebrar esses pensamentos, é quebrar esses ciclos que a gente vive. E eu acho que com um número tão absurdo de diagnósticos de depressão e de suicídios, com uma previsão tão grande para 2030 de ser a doença mais comum, a gente precisa parar e olhar para o outro realmente. A gente precisa parar e se importar com o outro de verdade, porque se a gente ama alguém, se a gente gosta realmente da pessoa, se a gente se importa com ela, a gente pode se dedicar e se entregar um pouquinho mais pra essa pessoa, sabe? Às vezes é alguém que tá ali do seu lado, às vezes é alguém que convive com você todos os dias e você não percebe porque não presta atenção. Vocês podem ver na minha maneira de falar, né? Talvez lá no meu Instagram sobre a minha ansiedade e tal, que é algo meio desconstruído, né? Falar sobre a minha depressão e a minha ansiedade, eu apareço nos stories rindo, zoando, e eu sou assim pessoalmente também. E muitas vezes que eu falei que eu tava triste, às vezes que eu falei das tentativas, que eu cheguei atrasada no trabalho, que eu não quis sair de casa, que eu fiquei fechada, né, quando eu saí de casa, que eu tive crise, que eu liguei para amigos chorando. Talvez todas essas vezes tenham sido tentativas de pedir ajuda que eu consegui naquele momento. E é por isso que a gente precisa se preocupar, sabe? É por isso que a gente precisa prestar atenção, a gente precisa notar esses pedidos de ajuda. Tratar como besteira, como, ai, só reclama, ai, é só uma coisa de momento, faz com que esses números, eles aumentem cada vez mais a cada ano. Tem um ditado popular que a gente fala, né, que é melhor prevenir do que remediar. Será que a gente tá mesmo prevenindo alguma coisa, né, sobre isso? Será que a gente não pode fazer um pouquinho mais pelo outro que a gente diz que tanto ama? Numa era tão digital, de tanta imagem criada na internet, de tanta aceleração, a gente acaba vivendo só essa vidinha ali, a gente acaba se preocupando só com o nosso ângulo, com as nossas coisas, a gente acaba sendo egoísta, sim, e olhando somente pra si, para as nossas opiniões, para as nossas crenças, e mesmo que inconscientemente a gente esquece do outro, né, que é uma pessoa diferente, que sente coisas diferentes do que a gente sente, que tem uma percepção de mundo diferente da nossa. E será que se a gente olhar de verdade para essa outra pessoa e perguntar, tá tudo bem? E realmente querer saber a resposta, a gente não consegue notar alguma coisa? Outro ponto importante que eu queria falar aqui é sobre a depressão em adolescentes. E sim, é extremamente comum a gente ter adolescentes depressivos. E também é muito comum a gente ouvir que, mas só estuda, nem trabalha, nem tem com que se preocupar ainda. Tá triste por quê? Nem tem motivo. E a gente tem que entender que a depressão, ela não tá ligada somente à preocupação, a dinheiro, a boleto pra pagar, a tristeza, sabe? Os fatores pra doença se manifestar podem ser vários, como bioquímicos, que são químicas no cérebro que contribuem para os sintomas, até mesmo às vezes reação de algum remédio. São genéticos, se acaso tiver caso de depressão já na família. Podem ser de personalidade, se acaso foi oprimido em algum momento, né, se sente oprimido. Pode ser fatores ambientais, como, por exemplo, violência, negligência, abuso, pobreza. Os fatores são muitos para a gente querer dizer se é uma coisa ou outra, sabe? Mas quando a gente olha de verdade pra alguém, sem olhos de julgamento, sem procurar nossa própria razão na outra pessoa, talvez a gente consiga identificar e ajudar alguém. Os sintomas da depressão, eles podem ser notados, né? Os sintomas mais comuns. E eu garanto que se você prestar atenção de verdade nas pessoas que você ama, nas pessoas que estão ao seu redor, você vai conseguir identificar isso. Mas precisa realmente olhar pra enxergar. Os sintomas mais comuns que eu vou trazer aqui pra vocês são a tristeza, o desânimo, o pensamento negativo, o sono excessivo, a pessoa não tem vontade de fazer nada, a perda de vontade das coisas que a pessoa gosta, tipo assim, hobbies ou lazer, ela perde a vontade de fazer, alterações no apetite, tanto comer demais, comer de menos, cansaço constante, sabe, a pessoa só quer dormir, dificuldade de se concentrar, perda de memória, irritabilidade, né, explosão de raiva, sentimento de culpa, de desamparo,
E também a felicidade forçada, sabe? Quando você vê que uma pessoa realmente não tá bem, ela tá forçando aquilo, tá tentando forçar que ela tá bem pra mostrar que ela tá bem. Isso são coisas que a gente consegue perceber. Eu escuto muito também que as pessoas, elas não avisam quando elas vão se matar. Mas realmente, talvez não em palavras, mas em atitudes sim. E eu acho que a gente pode cuidar melhor das pessoas que a gente ama, né? Pode se doar um pouquinho mais para essas pessoas, oferecer a mão, tentar não julgar, não forçar nada, sabe? Não, me fala aí o que você tem, às vezes a pessoa não quer falar. Ela precisa criar essa confiança e esse amparo de alguém que realmente se importa com o que ela tá sentindo. Porque os depressivos muitas vezes eles têm medo de serem julgados, né? Justamente por a gente ouvir muito que, você não tem motivo, você tem tudo, você tem casa, comida, trabalho, sabe, um bom emprego, por que você tá aí se sentindo triste? Como eu falei pra vocês, os fatores são muitos. Criar essa confiança e esse amparo e essa realmente importância de verdade, isso salva vidas. E eu espero que depois de assistir esse vídeo você possa ter refletido e desconstruído um pouquinho junto comigo sobre esse assunto. Quero pedir pra você não esquecer de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma dessas nossas conversas, né, dessas nossas reflexões. Então fiquem bem e até a próxima.